Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Moreira Rato, economista e presidente do Instituto Português de Corporate Governance. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Para mim, capital em Portugal é, de alguma forma, capital estrangeiro, não é? Porque em Portugal há pouco capital doméstico, há pouca acumulação de poupança e, por isso, pouco capital produzido domesticamente. Portanto, para Portugal crescer, precisa sempre, de alguma forma, de trazer capital de fora. Portanto, a questão para mim, o capital é a atratividade que Portugal pode ter e que os vários setores da economia podem ter para atrair esse capital estrangeiro para Portugal. Teremos a oportunidade de falar sobre isso agora no contexto europeu, porque a Europa prepara-se para ir a votos, para um novo ciclo. Há eleições para o Parlamento e há a expectativa de que os partidos populistas possam vir a aumentar a sua influência. Isso terá algumas consequências sob o ponto de vista económico, sobre aquilo que são o rumo económico e financeiro da União Europeia, ou nem por isso? Sim, quer dizer, as eleições para o Parlamento Europeu são muito importantes em determinar, no fundo, uma maioria suficientemente importante que suporte uma comissão que seja, de alguma forma, mais moderada e pró-integração, como foi a anterior. Ou seja, continua a ser muito importante, não é? Que para continuar a aumentar e a aprofundar o crescimento europeu, o crescimento da integração europeia, seja muito importante que haja uma maioria no Parlamento de forças moderadas. E eu parece que nas sondagens que têm saído é isso que deixa antever. Porque não podemos esquecer que no último mandato desta comissão, nesta última comissão, houve muitas inovações importantes, não é? Houve a primeira emissão de dívida com, de alguma forma, uma garantia mútua da União Europeia em resposta à crise do Covid. Esse foi um precedente importantíssimo, não é? Mesmo do ponto de vista da indústria da defesa, na resposta à crise da Ucrânia, também se criaram novos sistemas o chamado procurement, ou seja, a compra de armamento em comum. E, portanto, começou a aparecer o princípio, os primeiros sinais de uma política de defesa europeia. Portanto, todo este último mandato foi um mandato em que se aprofundou, de alguma forma, a integração europeia, a integração financeira, a integração a nível de algumas políticas europeias e, portanto, era bom, do meu ponto de vista, claro, que saísse deste Parlamento Europeu um apoio suficiente para a continuação deste trabalho. Sendo que muitas vezes é apontado à Europa um problema que é a estagnação da produtividade e, consequentemente, a perda de competitividade. Não sei se partilha, sendo este o principal problema, mas podemos vir a assistir também um aumento do protecionismo ou nem por isso? Sim, essa pergunta até responde em duas partes, não é? A primeira parte tem a ver com a questão da produtividade e da competitividade. E a questão da produtividade e da competitividade tem a ver com a forma como se tem aprofundado exatamente a construção europeia, ou seja, como se tem construído o mercado único. Em que medida é que existe realmente o mercado único e, portanto, e as empresas conseguem aproveitar os ganhos de escala desse mercado único. Porque veja, as grandes empresas americanas que têm surgido nas últimas décadas são empresas que têm aproveitado, de alguma forma, efeitos de escala. As grandes empresas da internet, as Microsofts, a Amazon, têm aproveitado efeitos de escala aos quais elas conseguiram chegar, de alguma maneira, porque existe um mercado americano que elas podem explorar, que está bastante integrado. Ou seja, não se avançou suficientemente no mercado único. Há mais caminho para andar, nomeadamente ao nível dos serviços. Eu penso que ainda existem muitas barreiras interpaíses, não é, que param por exemplo, a construção o exemplo disso, que eu estava a falar ao nível dos serviços, um exemplo claro disso tem a ver com a questão da União Bancária.
todos os atrasos na construção da União Bancária e na definição de um fundo de garantia de depósitos europeu, não é? Que tem travado de alguma maneira essa construção. À medida, portanto, por um lado, o mercado ainda está muito fragmentado e isso impede alguns ganhos de competitividade. Por outro lado, o protecionismo está aí de alguma maneira, porque nós vemos nos dados que o comércio internacional continua a níveis elevados, portanto não tem diminuído. O que tem aumentado é o comércio entre zonas, dentro das grandes zonas aliadas, chamemos-lhe assim, e entre zonas aliadas. Ou seja, o FMI fez um estudo muito engraçado em que mostra como é que tem evoluído o comércio de acordo com o voto das Nações Unidas em resposta à invasão da Ucrânia. E mostrou que o comércio entre países que votaram da mesma maneira aumentou e entre países que votaram de maneiras diferentes diminuiu, não é? Portanto, é bastante intuitivo e toda a gente estava à espera que isso acontecesse. Portanto, o comércio manteve-se, mas cada vez mais está concentrado em blocos e o comércio intrablocos tem vindo a diminuir. E, nesse sentido, a Europa tem que se preparar para funcionar cada vez mais como bloco. Não é? E a vantagem, eu já vou longo, mas a grande vantagem que a Europa tem, por outro lado, também tem a ver com o facto de haver muita diversidade na Europa, ou seja, haver várias regiões que têm capacidades para produzir produtos diferentes. Ou seja, a Europa, como tem essa diversidade, permite um nível de integração nas cadeias de valor que outras regiões económicas não permitem tanto, não é? Porque há um tipo de atividade na Alemanha e outros tipos de atividade em Portugal e facilmente se consegue integrar a cadeia de valor de forma a que a Europa seja mais, de alguma forma, autossuficiente. E a União Bancária de que falava, mas também a União dos Mercados de Capitais, são necessárias para o Bloco conseguir competir melhor com o resto do mundo? Veja bem, eu acho que sim, e porquê? Vou-lhe dar um exemplo muito específico. Não é? Os desenvolvimentos que existem agora em inteligência artificial. Para se desenvolver uma nova empresa de inteligência artificial, precisa-se de uma capacidade de computação enorme, uma capacidade de recolha de dados enorme, e tudo isso custa muito dinheiro. Portanto, se vir bem, o dinheiro que é investido na OpenAI ou nas grandes empresas de inteligência artificial, é impensável a dimensão do capital que é necessário se compararmos com as startups de há 20 anos. E para isso é importante que haja capacidade para trazer esse capital para as empresas e para isso é preciso que a Europa funcione com um mercado de capitais mais integrado, para poder aproveitar ao máximo as poupanças de todos os europeus de forma a poder investir nesses setores em que realmente as necessidades de investimento são muito grandes e em que depois há efeitos de escala que nós já falamos antes. Então, digamos que, do seu ponto de vista, agora neste novo ciclo, e uma vez ultrapassada a questão do Covid, que foi aqui uma interrupção, bem sei que temos ainda a questão da Ucrânia, onde é que a Europa deve aprofundar realmente a sua união e que caminho é que deve seguir? Eu tenho um viés natural em mercados financeiros, não é? Portanto, a minha resposta é mais ou menos, não vou surpreender. Eu acho que a integração do mercado de capitais é muito importante, a união bancária é muito importante, mas acho também que é muito importante continuar-se pelo caminho de ter emissões europeias com garantias mútuas, ou seja, é muito importante que a Europa crie um mercado de obrigações que, de alguma forma, possa fazer alguma concorrência ao mercado de obrigações governamentais americano, em termos de dimensão e em termos portanto, de liquidez, não é? Para, de alguma forma, que o euro possa competir mais eficazmente com o dólar. Que há vários países que são contra aqui esta partilha de risco, não é? Vê-se entraves a serem ultrapassados? Vejo que há muitas resistências, não é? E vejo a resistência mais óbvia. Quando emite dívida
europeia, não é? O custo que vai pagar por essa dívida é uma média do custo da dívida dos vários países europeus. Portanto, os países que estão abaixo desse custo vão resistir porque dizem, eu consigo emitir dívida mais barata, para que é que eu vou sacrificar essa vantagem para poder criar um mercado europeu? E que resposta é que se dá a quem tem essas dúvidas? Eu acho que é uma resposta que é uma visão miópica, não é? Porque a prazo é muito mais importante para a Europa ter um euro mais forte no sentido de mais utilizado, não é? Mais utilizado internacionalmente, mais utilizado no comércio, e a prazo esses países vão beneficiar disso porque são países exportadores. Portanto, sendo países exportadores, eles próprios vão beneficiar de alguma forma desse efeito. Agora, durante a transição, há um preço a pagar e é preciso que as autoridades estejam dispostas a pagar esse preço e mesmo que os países, do ponto de vista que as populações, não é? Porque estamos a falar de democracias, estejam dispostas a pagar o preço do período de transição. As novas regras orçamentais devem entrar definitivamente em vigor em 2025. Faz sentido, do seu ponto de vista, continuar a manter o limite dos 3% do déficit público? Lá está, exatamente para podermos prosseguir com este aprofundamento, não é? Na integração, é preciso dar garantias de que todos os países, não é, que têm a sua própria autoridade local, não é, que têm a sua própria, mantêm uma certa disciplina e que há uma coordenação mínima, porque se a política orçamental dos vários países não estiver mais ou menos alinhada, é muito difícil seguirmos pelo caminho de que estamos a falar, não é? Então, de uma maior integração. É sim, a resposta é sim. É sim. No campo da dívida pública há também aqui o limite dos 90% do PIB. Portugal ainda não está nesse nível, está abaixo dos 100%, mas ainda não nesse nível. Em relação a isto da descida da dívida pública, liderou o IGCP durante alguns anos. Como é que viu estas acusações do anterior, aliás, do atual Ministro das Finanças, de que o IGCP foi instrumentalizado? Não, o que eu acho que é importante ver aqui é, primeiro, o IGCP é e tem que ser independente na sua análise técnica, para o bem de todos, não é? Não estou a dizer isso por convicção ou por sentimentalismo em relação à instituição que tenho, não é? A questão que se põe aqui é preciso perceber exatamente como é que esta redução da dívida pública foi feita, não é? E há duas questões que se põem aqui. Ou seja, a redução da dívida pública é boa, com a dinâmica natural, não é? Se deu porque houve saldos primários positivos e porque se cresceu mais do que a taxa de juro, esse impacto é positivo. Depois podemos questionar se isso foi ou não feito à custa da qualidade dos serviços públicos, etc. Todas essas questões. Mas por si só, ceteris paribus, se não falarmos dessas questões, a dinâmica é positiva. Agora, uma descida no fim do ano, uma aceleração da descida no fim do ano, através de recompras de dívida pública ou através da utilização da almofada de liquidez, aí já pode ser mais complicado. É artificial. É artificial, mas sendo artificial até pode ser positiva pelo sinal que dá aos mercados e às agências de rating. Agora tem que se ver o preço que se pagou por isso. E qual é? Por exemplo, quando se recompra dívida pública a 2 anos a 3%, e se tinha o dinheiro que se utiliza para essa recompra estava a render no banco 4%, se essa diferença representa uma perda para os contribuintes, a não ser que se pense que se vai reduzir, que a taxa que é paga do banco vai de 4 para 3 ou 2 nesse período de 2 anos. Nesse período de 2 anos, não é?
Portanto, tem que se explicar exatamente se houve ou não... Mas falta essa explicação do seu ponto de vista? Eu penso que eu nunca vi esse estudo, nunca vi essa explicação claramente. É possível saber isso, fazer esse cálculo? Quem é que poderia fazê-lo? Eu acho que não, a bem da transparência não vejo porque não se consegue fazer esse cálculo. É só saber que tipo de recompras foram feitas, qual foi o custo de oportunidade dessas recompras. Esse estudo deveria ser... A partir da informação que dispõe, o que é que lhe parece? Não faço a mínima ideia, não sei, não tenho informação. Houve ou não um truque para baixar... Não tenho ideia. Agora, há outra questão que também é importante. A almofada de liquidez, que de alguma forma foi introduzida quando eu estava no IGCP, não é? E que foi uma introdução que foi feita quando nós estávamos no IGCP, que nem sempre foi ultra apreciada na altura. Mas qual era o objetivo da almofada de liquidez? O objetivo da almofada de liquidez... há um que era na altura muito importante, que era se o mercado fechasse outra vez e Portugal não conseguisse emitir dívida pública, haver uma almofada suficiente que permitisse a Portugal a não entrar numa aflição. Porque essa aflição era negativa nos mercados, porque os investidores percebiam que havia aflição e, percebendo que havia aflição, essa aflição passava a ser uma realidade ainda maior e entrava-se nesse círculo vicioso. Não é? E, portanto, de alguma maneira, era importante ter um caixa suficiente em carteira de modo a evitar essas aflições. Ponto 1. Ponto 2, fazer pagamentos. Não é? O Estado tem que ter lá o suficiente para, se acontecer alguma coisa, poder fazer todos os pagamentos. Portanto, é importante ter a certeza, não é, que o motivo de precaução, porque existe essa almofada de liquidez, também foi respeitado, não é? E eu digo isto porque, como contribuinte, como cidadão, acho que é importante conhecer os detalhes. Conhecer estes detalhes e perceber exatamente, porque, imagine, chega-se à conclusão que se pagou um preço pelas recompras de dívida, mas beneficiou-se com as agências de rating. Pronto. Está explicado. Está explicado ou está aceito ou não, não é? Mas sim. Desculpe interromper. Não. Ia-lhe perguntar e a propósito das agências de rating, precisamente se isso interfere na confiança ou é uma ameaça à confiança do país. Não, as agências de rating gostam, obviamente, de ver a dívida a passar abaixo do 100% do PIB, não é? Agora, as agências de rating não chegaram lá ontem, não é? Eles sabem analisar como é que isso foi conseguido. Eles sabem ver aquela dinâmica da dívida de que nós discutimos ao princípio, eles sabem calculá-la. Portanto, eles sabem o que é que origina na dinâmica da dívida e o que é que origina noutras coisas. E eu também acho que, mais uma vez, as pessoas nas agências de rating não estão ali a olhar para o 99-101, são pessoas sofisticadas, não é? Olha, para uma tendência... e por parte dos investidores, porque Portugal financia-se no mercado, portanto também precisa desta confiança dos investidores. Esta guerra de números compromete de alguma forma a confiança dos credores de Portugal? Isso eu penso que não. Mais uma vez, os investidores olham para a dinâmica de dívida, sabem fazer os cálculos. A dinâmica de dívida é boa para os investidores em dívida. Não é? Portanto, eles não estão a questionar se é sustentável ou não é sustentável de alguma maneira. Eles questionam, mas não estão a olhar para os detalhes de se politicamente é sustentável ou não ter estes superávites. Portanto, eu acho que, do ponto de vista dos investidores, o decrescimento em dívida pública portuguesa, diminuir a dívida é bom. Em relação à questão da dívida e face àquilo que é o programa de governo, as promessas eleitorais que à partida, o governo tem vindo a tentar satisfazer, nomeadamente redução de impostos, atribuição de mais salário a determinados setores, isto pode pôr, do seu ponto de vista, em causa esta redução da dívida e inverter esta tendência? Pois, a margem de manobra, de uma maneira assim muito empírica, muito rápida, não é? A margem de manobra é a seguinte: o PIB cresce nominal, não é? Cresce a 4%. O custo dos juros é 2%. É um bocadinho diferente, mas é mais ou menos isso, não é? Portanto,
Isso é uma margem, só isso aí, a dívida sobre o PIB já cresce a uma boa velocidade. Depois, o que se olha, a seguir o outro fator que influencia muito é o superávit primário, ou seja, o superávit das contas públicas, sem contar os juros, o custo dos juros. E aí estamos a 2,6. Portanto, ou seja, temos aqui uma margem quase de 4 e tal, não é? E portanto, há espaço, estamos numa situação em que realmente a dinâmica económica dá espaço para reduzir dívida, diminuindo superávit nas contas públicas. Ou seja, passando a ter déficit nas contas públicas. Agora, quer dizer, porque a este ritmo, como está previsto, como está tudo previsto, a dívida sobre o PIB diminui a 4% ao ano, não é? Portanto, há este espaço de 4% ao ano. Mas se não se fizesse nada, ou seja, se não se comprometesse... Se não se fizesse nada. Se descer impostos, aumentar professores, aumentar polícias, etc., e passarmos a ter um déficit de 1% ao ano, passamos a reduzir dívida a 2 e tal por cento ao ano. E déficits negativos? Também? Sim, déficits. Portanto, se as contas públicas passarem para o negativo, imagina 1%. Não é? A dívida continuar-se a reduzir a 2 e tal ao ano, em vez de 4. Está a ver? Portanto, essa é a margem de manobra, de alguma forma, que existe aí neste momento. Porquê? Porque temos inflação. Como temos inflação, não é? Só a inflação empurra o crescimento do PIB nominal muito para cima. Isto é uma questão muito técnica, não é? Mas como temos inflação, ajuda, os 2% de inflação ajudam na redução de dívida, na realidade. Ok, então vamos ter, do seu ponto de vista, uma redução da dívida e um aumento do déficit, é isso? Do meu ponto de vista, não posso falar pelo Governo, não sei. Eu se tivesse que adivinhar, acho que é difícil manter o superávit, olhando para todas as promessas eleitorais, acho difícil manter o superávit e é possível manter a redução de dívida, dependendo de quão longe se for nas reduções de IRS, nos aumentos de despesa, etc. Não é? Porque a oposição diz que ainda assim é pouco. O Governo diz que é muito nessas reduções. É sempre difícil para o Ministro das Finanças ter um mandato de aumento do déficit, não é? Se vir bem, desde provavelmente de antes da Troika, este é o Primeiro-Ministro das Finanças em que se fala... em que se discute se há um mandato político ou não para aumentar o déficit. E quer dizer, os ministros das Finanças, em geral, principalmente depois de todo o historial de antes da Troika e depois da Troika, preferem melhorar as contas públicas. Mas a tal almofada, entretanto, desaparece, ou não? Não, porque a almofada no fundo não é relacionada com isso. A almofada é depósitos do IGCP, está a ver? Isso está fora da questão do déficit. Okay. A almofada pode gastá-la que não tem impacto. Pode ficar numa situação mais frágil em termos de segurança para o Estado, de poder fazer todos os pagamentos, cumprir todas as suas obrigações. Porque supostamente até a aprovação do novo orçamento é daí que terá de vir dinheiro para estas medidas excepcionais, não é? Ou não? Não. Eu acho que o dinheiro vai ter que vir da Receita, não é? Porque neste momento, e como nós dissemos, não é? Se não olhar para a conta de juros, as receitas são maiores que a despesa, não é? Portanto, há espaço para aumentar a despesa. Senão, a partir do momento em que passamos a ter déficits, pode financiá-los com dívida. Não é obrigatoriamente que venha da diminuição da almofada, mas emite dívida. Ok. Sendo que tudo depois se joga no próximo orçamento, ou seja, aí sim haverá que definir muito bem essas balizas, não é? Sim. Sim. Que orçamento é que, do seu ponto de vista, faria sentido, digamos, apresentar neste contexto político? Sim, a questão que se põe aqui é muito clara, não é? No fundo, o equilíbrio das contas públicas
também foi conseguido à custa de uma certa... Quer dizer, eu já estou a falar quase como cidadão, não é? Que é à custa de uma diminuição de qualidade dos serviços públicos que provavelmente não é aceitável para a maior parte da população. Portanto, isso tem que ser corrigido. Ou seja, de alguma forma, essa diminuição de despesa que aconteceu, ou a contenção de despesa que foi acontecendo, provavelmente não era sustentável. Aliás, os resultados eleitorais parecem indicar que esse é o caso, não é? Porque o governo anterior tinha maioria absoluta, o PS agora não tem maioria absoluta. Portanto, de alguma forma, o que se questiona é se a contenção orçamental que existiu era sustentável a prazo ou não, dado o contrato social que existe entre o governo e a população. Não é? A população quer um certo nível de serviços públicos, não está pronta a esperar um montante de tempo nos hospitais, não está pronta a ter o X no liceu sem professores e, portanto, vai necessitar de mais despesa. Provavelmente a carga fiscal também que foi aumentando, se calhar mais do que a população gostaria que fosse aumentando, portanto tem que se diminuir a carga fiscal. Portanto, tudo isto, não é, chama a atenção para a importância de olhar para as contas públicas a médio e longo prazo, não é? E se a contenção orçamental que houve até aqui era ou não sustentável, dado o que os cidadãos estão à espera que o governo lhes garanta. Em função também do crescimento económico expectável, Sim. Não é? Sim. Falava da ajuda que a inflação dá a diminuir a dívida, mas também tem tido impacto na vida das pessoas, no poder de compra. Está por dias a esperada primeira descida de juros pelo BCE. Já vem tarde esta decisão? Em relação à questão da descida de juros do BCE, eu penso que temos que pensar que esta questão, a luta contra a inflação, como estava a dizer a Leonor, é uma luta muito importante, porque a inflação tem um impacto muito grande no custo de vida e principalmente é injusta no sentido em que afeta mais os mais pobres, não é? Os mais pobres são mais afetados pela inflação. Portanto, a luta contra a inflação era crucial e não se deixar derrapar a inflação era muito importante. Qual é o reverso da medalha? É não manter as taxas tão altas que se aumente o desemprego, que se aumente a capacidade da economia de crescer. Ou seja, se estiver em pleno emprego e a inflação ainda não estiver no seu alvo, é normal que se mantenham as taxas altas. Não é? Porque... Acha que o BCE não devia cortar esta semana? Agora, o que se nota é que já há alguma maior fraqueza do ponto de vista económico, ou seja, já se começa a ver algum impacto das taxas altas no emprego e, por isso, agora, provavelmente, já começa a fazer sentido, mas o BCE provavelmente vai seguir muito cautelosamente para ter a certeza que a inflação não dispara outra vez. Porque lá está, se a inflação disparar outra vez, vai ter impactos outra vez no custo de vida das pessoas e não é só o impacto direto no custo de vida das pessoas, é o tipo de incerteza que traz nas decisões do dia-a-dia das pessoas, não é? Porque quando as pessoas tomam as suas decisões de poupança e de consumo, levam em consideração, não é? O que é que eles esperam que seja a evolução dos preços no futuro. Se a inflação está sempre a subir e a descer, cria uma instabilidade e de alguma forma as pessoas ficam mais inseguras, uma insegurança nos cidadãos. A inflação já está suficientemente controlada para se avançar com uma série de descidas? Qual é a sua expectativa em termos de número de cortes? Pois eu acho que ainda é cedo para pensar-se exatamente no número de cortes e na descida, porque apesar de tudo a economia ainda se encontra relativamente, houve um arrefecimento, mas foi um arrefecimento ainda relativamente ténue. A inflação, viu os dados da Alemanha, em certas áreas voltou a subir um pouco e, portanto, é normal que se prossiga com muita cautela. Por outro lado, os Estados Unidos podem manter as taxas altas por mais tempo e o BCE também vai ter cuidado
em não descer muitas taxas de forma a desequilibrar a cotação do euro-dólar, não é? Portanto, tornar o euro demasiado fraco e isso pode ser contraproducente. Por isso, eu não espero, na realidade, até ao final do ano, muitos cortes, não é? Muito mais do que não esperaria muito. Eu, em minha opinião, normalmente não costumo adivinhar, mas não esperaria mais do que três cortes, na minha opinião pessoal. A questão também é que a política do BCE é única para economias que têm níveis de prestação também diferentes. E isso acaba por ter também um impacto diferente em alguns países e termos governadores também com posições diferentes no Conselho a querer assumir descidas ou menos descidas. Do seu ponto de vista, isso terá atrasado também, digamos assim, esta evolução ou nem por isso? Eu penso, ou não são sensíveis a esse argumento? Eu penso que não, e penso que muitas dessas afirmações depois também são para o consumo interno dos vários países do BCE, e as discussões que têm havido lá têm sido puramente técnicas, não é? Em Frankfurt têm sido relativamente técnicas, portanto eu penso que o risco, que eu acho que era um risco de politização do BCE, não se concretizou. Sendo que, por parte dos bancos, eles, do seu ponto de vista, têm estado a cumprir também a sua função, ou nem por isso? Porque, por exemplo, inicialmente assistimos a uma subida da taxa dos depósitos muito lenta, nomeadamente aqui em Portugal. Como é que eles agora se vão adaptar a esta inversão? Já vimos a descida, não é? Exato. Sim. Não, a descida foi rápida. Sim, eu penso que os bancos, se estivessem num ambiente de concorrência, não é? Num ambiente salutar de concorrência, deviam estar a competir por aumento de taxas. Portanto, aí é uma questão que se põe, que é quase a autoridade da concorrência deve estar de olho se os bancos estão ou não a concorrer em termos nos depósitos como deveriam estar. No caso português, ainda por cima, temos um banco que é um banco do Estado, não é? Portanto, se há outros objetivos, além dos objetivos de mercado, que a sociedade pensa que vale a pena implementar, o Banco do Estado estaria provavelmente em posição de fazer isso. E eu acho que até foi a Caixa a primeira a subir uma das primeiras a subir as taxas. Mas a sua opinião é que a Caixa Geral de Depósitos deveria ser usada para influenciar um bocadinho o mercado? O que eu digo é que para que a Caixa Geral de Depósitos, para que se justifique a Caixa Geral de Depósitos seja pública, provavelmente a Caixa Geral de Depósitos há de ter outros objetivos estratégicos que não um banco privado, não é? Portanto, há de haver... Se o Governo pensa que se justifica que outros objetivos sejam implementados, o Governo é o acionista da Caixa Geral de Depósitos, não é? E pode transmitir isso à gestão. Acha que esses juros de depósitos poderão voltar a níveis de 22, esta descida, ou, enfim, qual será a tendência? Eu penso que vai ser difícil voltar a níveis de 22, porque eu acho que há uma maior rigidez na inflação e, portanto, vai ser difícil se conseguir, vai haver uma limitação na descida de taxas, porque com uma inflação muito perto do alvo, dos 2%, vai ser difícil justificar trazer as taxas para níveis muito mais baixos. Por outro lado, a economia também parece estar relativamente próxima do pleno emprego e a reação às subidas de taxas em termos de emprego foi, como nós já falámos aqui, ténue. Eu penso que se reúnem as condições para que as taxas fiquem a níveis mais altos do que estavam antes, em 2022. Mas este tipo de medidas, por exemplo, que o Governo anunciou de apoio, de garantias bancárias aos jovens para a compra de casa, ou seja, há necessidade aqui de ainda algum amparo, algumas medidas, uma vez que a descida da taxa de juros será lenta, não é? No sentido de apoio à economia, de ajuda em determinadas áreas, em determinados setores? Ou nem por isso?
Eu penso que, mais uma vez, o problema que se põe aqui é misturar, muitas vezes, vários objetivos e para os mesmos instrumentos, não é? Se se quiser de alguma forma melhorar o preço das casas para os jovens, tem que se licenciar mais, tem que se construir mais. Eu acho que esse é o principal. Não é? Nós, como economistas, pensamos sempre em oferta e procura. Se a oferta aumentar, o preço baixa, não é? E nós continuamos a ver que nos segmentos de rendas acessíveis há relativamente nas grandes cidades pouca oferta, não é? E isso pode ser feito não só com o aumento da oferta, como incentivos fiscais à construção com renda acessível. Eu acho que é mais por aí. Porque mesmo a questão do Estado disponibilizar terrenos vai ser sempre muito limitado para a oferta que é necessária, não é? Para resolver o problema vai ser preciso muito mais oferta. Mas do lado da oferta, as medidas têm uma reação mais lenta, sabemos, não é? Estão-se a conjugar aqui medidas dos dois lados que façam sentido, na sua opinião? Quer dizer, eu vi as medidas do pacote imobiliário, não é? Mas ainda falta muita definição nessas medidas, não é? Para ter a certeza se tem mesmo um impacto, porque estas medidas aqui, nós já vimos isto no passado, não é? Os governos anteriores fazem um pacote de medidas que soam bem, que do ponto de vista de marketing se vendem bem, mas que o impacto é quase zero. E, portanto, para resolver este problema é preciso que existam medidas de impacto alto, elevado, não é? E por isso tem que ser medidas fortes, não é? Seja do lado do licenciamento, seja do lado dos impostos na construção, seja do lado dos benefícios que se oferecem especificamente para a renda acessível. Antes de falarmos aqui um bocadinho de poupança, queria ainda voltar só um pouco atrás para lhe perguntar o seguinte. Em setembro, Portugal tenta entregar à União Europeia o Programa Nacional Orçamental Estrutural de Médio Prazo. Agora vai alterar o nome, já precisamente em função dessas novas regras. No fundo, como é que antecipa, ou seja, que tipo de plano ou de programa é que Portugal terá de apresentar em função daquilo que são realmente as metas da União Europeia e a conjugação das promessas, do seu ponto de vista? Portanto, isso em termos Em termos do chamado Programa de Estabilidade, digamos assim, não é? Sim. Que agora mudou o nome. Mas tem a ver precisamente com o conciliar destas novas regras, as exigências que a União Europeia vai fazer em função daquilo que são as tais promessas eleitorais e as tais necessidades que obrigam a mais despesa, não é? Vai no sentido de primeiro, credibilizar o programa de estabilidade, não é? Porque os programas de estabilidade que acabavam por ser preparados eram muito cut and paste do orçamento e de coisas que já existiam, e era quase como muitas vezes dava quase a sensação que era para cumprir calendário. Primeiro. Segundo, vamos na direção do que nós temos a falar aqui, que é ter um programa de um plano orçamental a 3, 4, 5 anos. Não é? Porque para podermos seriamente olhar para o plano orçamental, isso faz sentido dada a estratégia governamental. Dado a estratégia governamental, dado o que é a leitura do governo do que foi o mandato eleitoral, portanto, por exemplo, a ideia é aumentar os professores e vão-se aumentar em 2 anos, ou aumentar os polícias em 5 anos, isso lá estará retratado. Não é? Porquê? E a vantagem de olharmos para isto a 5 anos. Não é? Porque assim poderemos ver a 5 anos exatamente quais são as promessas eleitorais que foram feitas. É muito mais transparente e muito mais sério olhar para essas promessas eleitorais e ver quais são os impactos que elas têm orçamentalmente a 4 ou 5 anos. E é isso, no fundo, que a Europa nos vai exigir. É um exercício diferente, mas é um exercício que faz todo o sentido para podermos Mas pode planear. ser limitador também, não é? Em termos de
daquilo que são as pretensões políticas em função de são as exigências financeiras, não é? Sim, obriga a uma discussão com muito mais qualidade com a Europa. Ou seja, a Europa vai olhar em mais detalhe para estas questões e, portanto, pode haver aqui questões de um bocadinho mais de transferência de soberania, de alguma forma. Não é? Porque se está a discutir temas e itens num detalhe que se calhar não se discutia tanto anteriormente. Ou seja, o tipo de medida em concreto. Não é? E, pois, porque estamos a olhar a 4, 5 anos e, portanto, tudo isto estamos a olhar para planos orçamentais que vão à Europa que estão em prazos mais alargados e em maior nível de detalhe. Portanto, eles vão dar a sua opinião sobre tópicos que normalmente não dariam antes. Não é? Há um ano antecipou o que viria a ser a decisão do Governo de mudar a remuneração dos certificados. Houve ou não pressão da banca sobre o anterior Governo, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, penso que não, mas não sei, não é? Na realidade, não sei. Na altura, lembra-se que eu escrevi um artigo de opinião sobre o tema, e escrevi um artigo de opinião porque, mais uma vez, como antigo presidente do IGCP, eu pensava que o que se estava a fazer em termos de gestão de dívida com os certificados da Forro não fazia sentido nenhum para o Estado. Lá está. Mais uma vez, se se queriam subir os depósitos, as taxas de juros nos depósitos, havia formas de falar com a Caixa de Depósitos, ou se achava que havia pouca concorrência, falar com a Autoridade da Concorrência. Agora, os certificados da Forro, como estavam, a proporção que estavam a tomar na dívida pública, implicavam um risco muito grande para o contribuinte na forma como se gera a dívida pública. E aliás, está-se a ver isso agora, porque veja quanto é que se levantou de certificados da Forro nos últimos meses. Não é? Bastante. Bastante. Ou seja, isto não é maneira de gerir a dívida pública. E era antecipável esse levantamento. Não. Era antecipável o risco, mas o levantamento não era. Portanto, isto não é forma de gerir, mais uma vez, nenhuma empresa consegue gerir assim a sua tesouraria e a sua dívida. Não é? Isso teve a ver com a redução também dos juros, não é? Esse levantamento. Eu acho que tem a ver com o facto de as pessoas estarem a usar os certificados da Forro como reserva de liquidez, que aumenta muito o risco para o Estado. Porque o Estado transforma-se quase num banco. E qual é o risco do banco? O risco dos bancos é exatamente fugas aos depósitos. O Estado não deveria ser o Estado não deveria ter esse tipo de risco. Portanto, eu não teria problema nenhum se fosse um certificado da Forro com maturidade fixa e com taxa fixa. Mas isso também agora significa que há menos procura, não é? Agora há menos procura, como há menos procura, o estoque está a equilibrar para o que faz sentido, porque o Estado até faz sentido ter aquele produto, mas não ser uma proporção muito grande da sua dívida, porque senão fica com um risco muito grande na gestão da dívida. Estando as famílias a retirar poupanças dos certificados há 6 meses, faz sentido voltar a mexer nestes produtos? Eu penso que ainda tem uma percentagem, eu acho que é à volta de 18% da dívida pública em certificados da Forro. Acho que o ideal seria andar ali à volta dos 15%, mas como eu acabei de dizer, o 15%, 16% ou 14% não é uma diferença enorme. Mas, ou seja, para se poder ter alguma visibilidade, para se poder ter visibilidade em termos de saídas de caixa do Estado. Porque se essas saídas de caixa forem relativamente pequenas, não há problema. Mas se forem a níveis mais elevados, cria uma incerteza na gestão da dívida pública que eu acho que não faz sentido. Aliás, não sou só eu que acho. Qualquer especialista de gestão de dívida pública tinha escrito aquele artigo que eu escrevi na altura. Mas depende também um pouco do que é que se quer fazer com os certificados, nomeadamente se estes produtos são usados para estimular a poupança. Na sua opinião, isso deve acontecer? Aí eu tenho 3 respostas para si. Primeiro, quando chegámos ao IGCP, fomos grandes adeptos, apesar de nem sempre apreciados por isso, de restaurar os certificados da Forro. Os certificados da Forro estavam pelas ruas da morte e nós negociámos na altura com o Ministério das Finanças pagarem-se taxas mais altas dos certificados da Forro para tornar os certificados da Forro mais
atrativos. E manter isso durante um certo tempo para aumentar a confiança, outra vez, para restaurar a relação de confiança que havia entre os aforradores e os certificados de aforro. Acho que os certificados de aforro devem ser um produto de aforro relativamente visto pelos portugueses como do Estado, não é? Portanto, com um risco muito menor do que outros produtos de aforro. Acho que para se estimular a poupança há outras medidas melhores do que andar a condicionar a gestão da dívida pública com o estímulo da poupança. Ou seja, façam-se PPRs com maiores incentivos fiscais. Mas a culpa também não é da banca, ou seja, a redução dos juros do depósito levou a uma aposta nos certificados de aforro por parte dos aforradores, não é? E da população. Eu não digo que eu acho que a população fez bem em comprar certificados de aforro. Quer dizer, eu acho que... Ou seja, se a banca tivesse a cumprir a sua função, provavelmente não estaríamos aqui com esta... E foi bom os certificados e foi bom, de alguma forma, os certificados de aforro nesse sentido desempenhou pode ter desempenhado um papel importante em disciplinar a banca. Agora, não deveria ser o papel deles, porque a banca devia ser concorrencial, não é? Deviam ser uns bancos a disciplinarem-se uns aos outros. Na verdade, só quando aumentou o juro do certificado de aforro é que a banca começou a levantar também os juros do depósito, praticamente, não é? Eles foram obrigados a fazer isso, não é? Não, os certificados de aforro, a questão dos certificados de aforro é porque os juros subiram de uma forma mecânica, não é? Porque acompanhando a taxa de juros, a Euribor, mas quando os depósitos começaram a sair do banco, não é? O produto não foi alterado. A questão é que são duas coisas que funcionam em paralelo, não é? Uma é os bancos, a ter havido uma saída dos bancos porque se calhar não havia outras alternativas, que não os certificados de aforro. E outra é a questão, que é uma questão separada, que é a questão de haver uma tal procura de certificados de aforro que o Estado fica tão dependente dos certificados de aforro que aumenta muito o seu risco na gestão da dívida pública e ainda por cima não tem necessidade de ir ao mercado emitir dívida, o que deveria emitir todos os anos para manter a relação com os investidores. Portanto, eu percebo o seu ponto, mas acho que são questões diferentes. Não é? Uma questão resolve-se na banca, resolve-se com o Estado na banca, resolve-se na concorrência. A outra questão resolve-se ao nível dos certificados de aforro. Acho que estarmos a relacionar as duas, por si só, do meu ponto de vista, já é um bocadinho uma perversão deste tema. Porque estamos aqui a ficar presos a um argumento e presos a esse argumento. Podemos aumentar muito o risco para o Estado se ficarmos com uma percentagem enorme da nossa dívida em certificados de aforro. Estamos a falar de um governo que está em funções há 2 meses e que já avançou com o regime do PPR europeu, também sinalizou benefícios fiscais para quem investe em ações e obrigações portuguesas. Como é que foi o impacto destas medidas no estímulo da poupança? Eu acho que, exatamente, voltando à questão dos certificados de aforro, ao princípio nós estávamos muito preocupados em restabelecer a confiança entre os aforradores e a República, não é? E o IGCP. E por isso, na altura, nas discussões que tivemos com o Governo na altura, queríamos que as condições que eram oferecidas ficassem o máximo de tempo possível. Aqui, no caso da poupança em Portugal, tivemos várias medidas que fazem exatamente o contrário. Ou seja, altera-se constantemente as condições fiscais nos aforros financeiros que as pessoas têm. Passa-se o tempo todo a discutir se aumenta ou não a fiscalidade sobre as segundas casas, que uma parte da população tem a poupança em segundas casas. Portanto, enquanto o Estado não der garantias de que não vai andar sempre a mudar as suas medidas de incentivo da poupança, vai ser difícil os portugueses terem confiança, não é? no Estado e pouparem mais. Portanto, é muito importante que o Estado crie estabilidade e previsibilidade nas medidas que traz para cima da mesa e que se comprometa a elas a médio e longo prazo e que não mude as medidas cada vez que muda o Governo.
É presidente do Instituto de Corporate Governance. Pergunto-lhe se vamos assistindo aqui e ali a alguns casos que envolvem algumas sociedades e em diferentes setores. Do seu ponto de vista, temos melhorado em termos gerais? Há mais atenção? Que problemas é que ainda há para resolver? Temos melhorado em termos gerais muito, não é? O código tem vindo... Nós, no IPCG, dando um passo atrás, o IPCG monitoriza o código de Corporate Governance com as empresas emitentes. Portanto, são 36 empresas e mais uma empresa não emitente, e nós estamos a tentar trazer mais e mais não emitentes. E o nível de monitorização, ou seja, qual é a percentagem de aderência às recomendações do código que as empresas implementaram, tem vindo a crescer ao longo do tempo. Portanto, isso não há dúvida que tem havido um crescimento e uma evolução positiva ao longo do tempo. Ainda há áreas onde se nota um déficit. Onde é que se nota, uma das áreas onde se nota principalmente um déficit? Na questão dos administradores independentes. E os administradores independentes passa por vários subtópicos, não é? Um deles é como é que esses administradores independentes são escolhidos. Ou seja, idealmente, não é? Há uma comissão de nomeações que decide quais são o tipo de administradores que quer, que tipo de currículo é que têm, que tipo de formação é que tiveram, que tipo de especialidades é que têm. E depois disso, entra-se no processo. Portanto, define-se qual é o tipo de administrador que se quer, depois disso entra-se num processo de escolha, não é? Esse processo de escolha também é importante, não é? E depois a nomeação. Além disso, também é importante que os conselhos de administração tenham uma percentagem suficientemente grande de independentes, para que os independentes possam, de alguma forma, desempenhar o seu papel. Não é? E por isso, em todas estas áreas, ainda há campo para melhorar, não é? Há muito terreno para melhorar. Aplicando esse código, por exemplo, às empresas do Estado, nota-se, e estou-me a lembrar do caso recente da TAP, mas há outros, que essas regras deviam ser seguidas de outra forma. Bem, sei que há regras públicas também, não é? Há um código público, mas mesmo assim deveria ser feito de outra forma, essa seleção. Eu penso que sim, eu penso que se olharmos para o Estado, não é? E no passado foi criado e existe a CRESAP, mas, no fundo, todo este processo de nomeação, primeiro, onde é que é necessário haver independentes e onde é que não é necessário haver independentes? Há áreas onde, se calhar, faz sentido haver independentes, não é? Empresas públicas que tenham áreas específicas e que sejam suficientemente relevantes para justificar trazer independentes. Quando se trazem os independentes, mas não só os independentes, mas também os dependentes, qual é o processo de escolha que se segue? Determina-se que tipo de pessoa é que se quer, com que tipo de qualidades, ou seja, uma forma, estabelece um caderno de encargos para essa nomeação e depois o Estado tem que prestar contas, dizer, sim senhora, nós nomeámos este porque tinha este nível de especialidade, porque teve neste tipo de empresas, porque tem este tipo de formação. Mas nada disso há. Nada disso existe. Ou seja, o Estado está muito mais atrasado do que o privado, muito mais, e teríamos muito a ganhar com isso, mesmo no caso da relação entre o Estado e o Conselho de Administração. Veja-se o caso da TAP, o chairman, provavelmente, o chair, deveria ter desempenhado um papel importante, não é? E muitas vezes parecia não estar a estar ausente, ou seja, o Estado comunicava diretamente com membros do Conselho de Administração, ou seja, tudo isso são práticas de governance que a maior parte das empresas emitentes já estão longe disso, não é? Mas não era suposto isso acontecer também em função daquilo que são algumas regras públicas ao nível da própria contratação, não é? Ou é preciso criar legislação nesse sentido?
Eu penso que faria todo o sentido, e nós estamos a trabalhar isso no IPCG, em ter uma lista de recomendações para a governance do setor empresarial do Estado. Temos um grupo de trabalho e já estamos bastante avançados até no que achamos que é a lista de recomendações que faz sentido. E o que é que o Estado vai fazer com essas recomendações? Isso nós não sabemos. A única coisa que nós podemos fazer é entregar a quem de direito. Mas foi por vossa iniciativa? É por nossa iniciativa, sim. E dessas recomendações, alguma que queira destacar em particular? Eu penso que ainda é cedo para falar sobre elas, mas vamos tê-las em breve, porque ainda vamos agora, nesta fase, ainda vamos falar com os órgãos de soberania sobre elas. Já se reuniram com o novo governo? Vê abertura para a adoção desse tipo de regras? Vamos reunir com o novo governo e vamos também procurar reunir-nos com os grupos parlamentares. Há, qualquer das formas, uma questão que não é só nacional, que tem a ver, por exemplo, com a coincidência entre CEO e Chairman, que é um caso, por exemplo, da TAP, quando nomeou o novo CEO da empresa. Essa será certamente uma das recomendações, ou não? Não haver essa coincidência? Ou nem por isso? Eu acho que essa vai muito, até vai mais em detalhe do que as recomendações que temos, mas falamos do papel do chair em si e da forma como é preciso institucionalizar a relação entre o Estado e as empresas públicas. Porque, de certa maneira, não é? Obviamente, o Estado tem que participar no desenvolvimento de uma estratégia, mas não pode estar a intervir constantemente no dia-a-dia da empresa, não é? Portanto, tem que haver uma separação entre o acionista e os gestores, não é? Porque senão é impossível, torna impraticável a gestão de uma empresa. Nomeadamente, ou seja, em termos gerais, o que se pretende é menos interferência política naquilo que é a gestão da empresa, é isso? Tornar essa interferência que existe, não é? Mais institucionalizada, mais baseada em processos, em momentos específicos do tempo, em lugares específicos. E, por exemplo, evitar que chegue um novo governo e altere todas as direções, por exemplo, ou não? Ou fazê-lo com critérios? Sim, eu acho que, mais uma vez, a escolha dos diretores numa empresa pública, que é uma empresa pública, vai depender da Comissão Executiva da empresa, não é? Portanto, a relação que o Governo vai ter como acionista é com a Comissão Executiva. E pode ter ou não confiança nessa Comissão Executiva, como qualquer acionista tem ou não confiança numa Comissão Executiva de uma empresa. Mas se não tiver, devia mudá-la, não é? Numa Assembleia Geral muda a gestão, não é? Acha que isto já é um bocadinho uma provocação, que o que aconteceu com o anterior governo de António Costa, que era um governo de maioria absoluta, também foi a falta de corporate governance? Não, eu acho que a corporate governance ajuda a aumentar a transparência e institucionalizar a relação entre os diferentes órgãos. Não é? Tornar as relações mais institucionais. E se elas forem mais institucionais e houver mais transparência, há menos dúvidas, não é? Porque a interação aconteceu numa reunião com uma ata. Se uma interação acontece numa reunião com uma ata, pronto, está lá na ata o que aconteceu, não é? É mais fácil, há transparência, há menos dúvida, sabe-se que houve aquela reunião, há uma ata. Ou seja, há coisas que até poderiam não ser, digamos assim, uma influência ou algo de ilícito ou de negativo se fossem comunicadas. Não, quer dizer, a corporate governance mitiga esses riscos, não é? Mas não os resolve completamente. Claro. Não é? Quem quer cometer uma ilegalidade vai continuar a cometer uma ilegalidade. Vai-lhe ser mais difícil e complicado, provavelmente. A nossa justiça está mais atenta, também do seu ponto de vista? Isso eu não sei. Não sabe? Não sei. Bom, chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Universidade Nova. Sim, a minha... Como é que se chama isso? É a minha... onde eu me formei, não é? Onde eu me formei como economista.
foi da Universidade Nova e o economista que sou deve muito à Universidade Nova. Morgan Stanley? É uma instituição em que trabalhei uns anos, sempre me trataram bem. Euronext? Euronext é uma empresa muito importante para o mercado de capitais português. Corrupção? Eu acho que para se resolver as questões de corrupção, nada como institucionalizar as relações entre os órgãos e aumentar a transparência. Imigração? Eu acho que se tem que ter muito cuidado em trazer para Portugal imigrantes que vêm trabalhar em condições mais precárias do que os portugueses. Ou seja, que vêm viver em condições que nós não, como país, não nos sentiríamos confortáveis em ter com cidadãos a viver dessa maneira. Temos de ter cuidado com isso. Férias? Férias, viajar, não é? Viajar, sair do país. Família? Sempre o apoio, tem sido sempre o apoio ao longo da vida, é um apoio importante, não é? São eles que me dão o sentido do ridículo. Sonho? O sonho, e isso reflete-se em muitas das atividades que eu tenho vindo a desenvolver, é que Portugal fique um país na linha da frente da Europa, ou seja, que esteja integrado com as economias mais desenvolvidas da Europa, ou seja, que Portugal saia desta armadilha dos países de rendimento intermédio em que eu acho que está. Saudade? Dos vários sítios onde vivi, não é? De Chicago, de Londres, de vez em quando tenho saudade, mas não sou muito dado a saudades. Camões? Camões, um grande embaixador da nossa cultura, e que pensou sempre grande, não é? Eu acho que nós temos que pensar grande. Em vez de vez em quando o português cai um bocadinho na armadilha do pessimismo, tem que pensar no que tem e tentar pensar que o que tem pode ir longe. E eu acho que o Camões no fundo tinha visão, era ambicioso. Portugal, lá está, é o país que com quem eu estou sempre ligado, não é? Que, por mais, eu tive 17 anos fora e, apesar de depois de 17 anos fora, vim para Portugal para fazer serviço público e, portanto, acabo sempre por ter uma ligação sentimental com o país que, muitas vezes, até é maior do que eu gostaria. João Moreira Rato, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o economista e presidente do Instituto Português de Corporate Governance, João Moreira Rato, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e, claro, contamos consigo.